Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é uma pessoa sensível, não assista. Em seguida, eu vou trazer um texto da BBC falando sobre a gravidade do problema com relação às crianças, o trauma que vai ficar para o resto da vida, para as crianças que sobreviverem, porque mais de 3.500 já morreram. E é um texto muito duro, muito difícil, então muito triste, e infelizmente tem que trazer aqui para informar, né? E crianças não tem como Israel dizer que são terroristas, né? Crianças não tem como ele dizer são terroristas. Até aqueles inocentes adultos, ele pode até alegar eram terroristas, mas crianças não tem como ele alegar nada. Então não há como justificar a morte de crianças. E ataque, bombardeios em prédios, ambulâncias, a morte de jornalistas, 34 jornalistas já foram alvo. A notícia é do BBC News Brasil: trauma para toda a vida, o custo da guerra Israel-Hamas para as crianças. Eu advirto que o texto é um texto difícil, é um texto sensível, né? Então, se você for uma pessoa sensível, recomendo que não assista o vídeo. Trauma para toda a vida, o custo da guerra Israel-Hamas para as crianças. Eu tenho falado aqui no canal, já fiz alguns vídeos falando sobre o genocídio que está acontecendo lá, bombardeio na população civil, e a maioria ali, uma grande parte, não digo a maioria, mas grande parte sendo atingidas são as crianças. Júlia, de 18 meses, é retirada dos escombros de um prédio destruído e levada às pressas para o hospital El Najjar, em Rafah, no sul de Gaza. Ali, ela se reencontra com sua irmã, Júlia, de 5 anos, que já havia sido resgatada e estava recebendo cuidados médicos. Abre aspas, minha irmã, minha amada, diz Júlia, chorando no momento em que percebe que sua irmã havia sobrevivido. As duas estavam almoçando com a família quando o prédio vizinho ao dela foi bombardeado, destruindo a casa onde estavam, disse o tio das meninas à BBC. Segundo ele, as meninas tiveram ferimentos na cabeça e ficaram assustadas e traumatizadas. Mais tarde, elas deixaram o hospital com a família. O caso de Júlia e Jurri é um retrato da trágica realidade das crianças palestinas de Gaza desde o início da escalada mais recente do conflito entre o grupo militante palestino Hamas e Israel. Elas são as principais vítimas da guerra, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. 3.542 crianças foram mortas no território, cerca de 40% do total de mortos, 8.525. Israel, por sua vez, alega que o Hamas usa civis como escudo humano, escondendo as armas e munições em casas, escolas e hospitais. Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira, dia 30/10, a diretora executiva da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catherine Russell, afirmou que 420 crianças são feridas ou mortas em Gaza todos os dias, ou seja, cerca de uma criança ferida ou morta em cada 5 minutos. A cada 5 minutos. Russell acrescentou que a violência perpetrada contra as crianças se estendeu para além da faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Pelo menos 37 crianças teriam sido mortas, disse ela. Do lado israelense, mais de 30 teriam sido mortas, enquanto pelo menos 20 permanecem reféns em Gaza. Abre aspas. O verdadeiro custo desta última escalada será medido nas vidas das crianças, daquelas que foram perdidas pela violência e daquelas que foram mudadas para sempre por ela. Fecha aspas, afirmou Russell. Segundo ela, as consequências do terrível trauma que as crianças palestinas e israelenses estão sofrendo poderão durar a vida toda.
Por seu lado, Philippe Lazzarini, diretor da UNRWA, Agência da ONU para Refugiados Palestinos, descreveu a tragédia humana em Gaza como, abre aspas, intolerável e reiterou que não há lugar seguro em Gaza. Ele também descreveu o bombardeio, as ordens de evacuação e o cerco de Israel como deslocamento forçado e punição coletiva. Segundo Lazzarini, o número de crianças mortas em Gaza, acima de 3.000, em apenas 3 semanas já ultrapassa o número de crianças mortas anualmente nas zonas de conflito do mundo desde 2019. Isso, disse ele, não pode ser tratado como um dano colateral. A UNRWA perdeu 64 funcionários, afirmou Lazzarini ao Conselho de Segurança da ONU, incluindo um que, segundo ele, morreu apenas 2 horas antes, junto com a sua esposa e 8 filhos. Lazzarini disse ainda que os moradores de Gaza sentem que o mundo os está equiparando ao Hamas e que é perigoso que uma população inteira esteja sendo desumanizada. As atrocidades do Hamas, afirmou, não isentam Israel das suas obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário. Lazzarini instou os membros do Conselho de Segurança da ONU a mudarem a trajetória da crise, acrescentando que o presente e o futuro dos palestinos e israelenses dependem de um cessar-fogo humanitário imediato. Na segunda semana, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que agências das Nações Unidas criaram uma imagem falsa da situação em Gaza ao aceitar alegações de autoridades palestinas controladas pelo Hamas. Ajuda humanitária. Aqui a foto com 2 crianças sendo carregadas e ao fundo a imagem de uma rua bombardeada, né? E algumas pessoas em volta. Lazzarini, da UNRWA, também reiterou os apelos para que haja um fluxo contínuo e desimpedido de ajuda humanitária, incluindo combustível e proteção dos civis e da infraestrutura. No domingo, 30/10, 33 caminhões carregando ajuda humanitária cruzaram a fronteira do Egito com Gaza, no maior comboio já autorizado desde o início do conflito. 33 caminhões. Esse número, no entanto, está, segundo a ONU, muito aquém do total de 500 caminhões que entravam no território antes do início do conflito, quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando 1.400 pessoas e capturando mais de 200 reféns. Na segunda-feira, os Estados Unidos afirmaram estar confiantes de que em breve haverá um aumento significativo da ajuda destinada a Gaza, segundo o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. A primeira fase consiste em transportar até 100 caminhões por dia, disse Kirby, acrescentando que mesmo isso não seria suficiente, mas ainda assim representava uma melhoria substancial na situação atual. Segundo ele, os Estados Unidos acreditam que isso poderá acontecer nos próximos dias. Os Estados Unidos estão liderando o esforço para tentar levar assistência humanitária a Gaza, e se não fosse francamente pela liderança americana, sei que não veríamos o aumento da ajuda entrando, disse Kirby em entrevista a jornalistas na Casa Branca. Aqui eu preciso fazer um comentário que não reflete aqui o que aconteceu, né? O Brasil fez uma resolução que foi aprovada por 12 votos e os Estados Unidos vetou, derrubou a resolução do Brasil que tratava de ajuda humanitária. Portanto, já poderia ter havido uma ajuda humanitária há mais tempo, porque os Estados Unidos têm, sim, influência para que Israel fizesse um corredor humanitário, né? Então, aqui ele não está falando o que realmente aconteceu. Kirby acrescentou que os Estados Unidos não apoiam um cessar-fogo neste momento, porque, segundo ele, só beneficiaria o Hamas, mas que corredores humanitários temporários deveriam ser cogitados, pois foi o que o Brasil propôs, né? Ele também disse que os Estados Unidos fizeram parte da conversa que levou à restauração da conexão de internet a Gaza, depois de ela ter sido cortada no fim de semana.
Enquanto a ajuda humanitária não chega em grandes proporções, a população de Gaza raciona comida e água. Segundo a ONU, as crianças que vivem no território não têm acesso à água potável, apenas à água salgada para sobreviver. No fim de semana, armazéns administrados pela UNRWA, contendo produtos básicos como farinha e sabão, foram saqueados por milhares de pessoas. Segundo a UNRWA, é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir. As pessoas estão morrendo de fome, né? Israel continua bloqueando a entrada de suprimentos em Gaza, sob a alegação de que possam ser usados pelo Hamas. Aber Etefa, porta-voz do Programa Alimentar Mundial da ONU, PAN, disse à BBC que os saques eram esperados devido às condições difíceis que as pessoas enfrentam. As pessoas estão desesperadas, estão com fome, disse ela. Alguns dos deslocados que saquearam os armazéns da ONU disseram à agência de notícia AFP que não tinham farinha, nem ajuda, nem água, nem sequer banheiros. Nossas casas foram destruídas, ninguém se importa conosco. Apelamos às pessoas do mundo, todas as potências internacionais estão contra nós. Precisamos de ajuda e não teríamos feito isso se não estivéssemos necessitados, afirmou Abdul Rahman, morador de Gaza. Segundo o correspondente da BBC em Gaza, Rush Abu Alouf, que está em Khan Yunis, no sul do território, centenas de pessoas fizeram fila para encher uma garrafinha de água de um caminhão-pipa da ONU com água em frente ao hospital Nasser. Ele também disse que um pai lhe contou que ficou 6 horas na fila para conseguir 5 pedaços de pão para sua família. As pessoas nesta área pedem um corredor de ajuda sustentável, querem poder dar comida e água às suas famílias. Não se importam com mais nada. Eles estão vivendo para sobreviver, afirmou. Cirurgias no chão e amputações sem anestesia. Segundo organizações humanitárias que atuam em Gaza, médicos estão sendo forçados a operar no chão e a realizar cesarianas em mulheres e amputações em crianças sem anestesia, devido à falta de medicamentos. Mohamed, cirurgião da ONG Médicos Sem Fronteiras, contou como operou um menino de 9 anos que perdeu parte do pé devido aos ataques aéreos. Nosso centro cirúrgico estava lotado, então começamos a operar no chão, no corredor. Essa senhora que é mãe trouxe a filha pequena que tem uns 13 anos, em cadeira de rodas. Estou operando o filho mais novo dela, um menino de 9 anos que tem um pé semi-amputado, disse ele. Não temos instrumentos e temos muitos casos. Então apenas amputamos sob leve sedação. O anestesista tentou manter a boca do menino aberta para evitar estrangulamento. A irmã estava esperando para ser operada em seguida. Você não pode imaginar essa garota de 13 anos, esperando para ser operada, olhando para mim enquanto estou amputando o meio do pé de seu irmão, acrescentou ele. Isso é uma barbaridade, cara, que está acontecendo em Israel. Está acontecendo em Gaza por conta desse bombardeio de Israel, né? Isso é uma barbaridade, cara. Isso aqui já dá para você ter uma ideia, né? Então é necessário, é uma coisa triste de se ler, de se trazer aqui no canal, mas você precisa, a gente não pode colocar para baixo do tapete, né? O que está acontecendo no mundo. Isso reflete no mundo inteiro, né? Essa guerra, queira ou não, reflete no mundo inteiro, porque pode ampliar, pode ter ali conflitos com outros países, o Irã já está se manifestando, tem outros países ali, e tem uma escalada, né, uma tensão no mundo de guerra, e essa guerra ali não é boa para ninguém, né, e as crianças não podem ser as culpadas pelo que o Hamas fez. O que o Hamas fez foi o Hamas que fez, não foram as crianças. Mas não é direito de Israel matar as crianças. Não existe no direito internacional esse direito dele matar as crianças, alegando que está caçando os terroristas. Então, fica aqui mais um vídeo, mais uma indignação aqui do canal. E a gente não pode se calar, né?
Imagine que se fosse... Tem alguns brasileiros que não conseguiram sair ainda. A terceira lista, na terceira lista não vieram, né? Tem 30, se eu não me engano, são 34 brasileiros. Então, se imagine você sendo um desses 34 brasileiros lá com seus filhos, lá na situação dessa. Então, se coloque no lugar do outro, né? Bombardear lugares civis, rapaz, ambulâncias, jornalistas. Então não há nenhum critério. Aí não, tinha um túnel do ramais, aí vai e explode um prédio inteiro. Isso não é razoável, isso não é justo, não está amparado no direito humanitário, no direito internacional. Leia as convenções de Genebra, que fala da proteção do pessoal civil, até mesmo dos feridos, né? Até mesmo dos feridos. Então, existem convenções que tratam do tema, especialmente dos civis, as instalações civis, humanitárias e crianças, né? Não precisava nem se falar isso, né? O Brasil tem feito, o Itamaraty está de parabéns, trouxe os brasileiros logo no começo. Infelizmente ficaram esses lá, esses 34, e o Brasil está brigando lá para conseguir, está atuando, mas aí depende de Israel e do Egito, especialmente de Israel liberar. Forte abraço, até um próximo vídeo.